Queridas irmãs, amigos de Ideal Espírita, mais uma vez aqui estamos tendo essa oportunidade de trabalho, de divulgação da doutrina espírita, de divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, agradecendo a todos vocês que vêm buscando esse meio para manter a sintonia, o contato com os trabalhos da casa. Possamos nós, nesse momento em prece, agradecer ao Pai Celestial, que nos concede inúmeras oportunidades de aprimoramento e reformulação, que nos dá condições sempre de buscarmos a nossa melhora, nosso crescimento, nosso aprimoramento como espírito. Não percebemos, muitas das vezes, Pai, as chances que nos são concedidas. Ajuda-nos a desenvolver a nossa sensibilidade, a fim de que possamos entender essas oportunidades e abraçá-las com o máximo de perseverança, por mais difícil que possam parecer, ou mesmo quando aparentemente são fáceis demais. Temos a certeza, Pai amado, de que você quer o nosso crescimento e nos faculta possibilidades para tal. Saibamos nós, amparados pela luz do Mestre amado, orientados pela espiritualidade, buscar sempre observar ao nosso redor as oportunidades que temos e saibamos aproveitá-las. Que assim seja. O tema de hoje é a palestra referente ao dia 16 de abril, na quinta-feira, que tem como título Buscai e Achareis. É o título do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. É inerente ao espírito a busca pelo melhor. O espírito ele sempre busca o melhor para si. Obviamente, nas nossas limitações e imperfeições, muitas das vezes a busca por esse melhor faz com que venhamos a cometer equívocos. Mas, dentro das limitações morais nas quais ainda nos encontramos, Deus, Jesus, a espiritualidade mais alta, entende que esses equívocos são cometidos muitas das vezes pela nossa limitação de entender o que é o melhor para nós. E por acharmos que aquele meio que estamos utilizando para a busca desse melhor é a ferramenta mais adequada, a melhor alternativa. Então é inerente ao espírito a busca pelo melhor. A questão está exatamente como fazê-lo e o que priorizar nessa melhoria. Tem o espírito, através dos processos reencarnatórios, a oportunidade de sempre ir desenvolvendo a sua inteligência. Porque o que acontece? Nessa busca pelo bem-estar, nessa busca pelo melhor, o espírito vai aprimorando a sua inteligência, buscando meios de melhor adquirir, essas coisas que para ele são os essenciais. E então isso propicia ao espírito, à humanidade, o progresso. Então, na busca pelo melhor, o homem desenvolve a sua inteligência. E o desenvolvimento da sua inteligência vai gerar o progresso. É o que nós observamos na nossa sociedade. Se hoje temos o progresso em seus vários aspectos materiais, é porque o homem utilizou dessa inteligência sempre buscando o bem-estar e gerando o progresso. E mesmo do ponto de vista moral, hoje, apesar das coisas que ainda vemos no planeta que nos assustam, estamos em vias de um progresso acelerado sem que venhamos a perceber. Lembrando que parece muito tempo, mas alguns séculos atrás, o homem vivia às vezes em estado de quase barbárie. Leis, condutas, posturas eram utilizadas pelo ser humano como sendo normais e compreensíveis. Coisas que hoje nós já analisamos e meditamos e vemos que não é plausível, não é condizente
com o momento em que nos encontramos. Então isso já é também um progresso no seu aspecto moral. Então a busca pelo melhor propicia ao espírito esse progresso, o desenvolvimento da sua inteligência. Então os processos reencarnatórios, mais do que serem, como nós entendemos hoje na doutrina espírita, uma oportunidade de reajustamento da nossa consciência perante as leis divinas, é também uma oportunidade de aprimoramento da nossa inteligência, de reformulação da nossa conduta moral. Então, busca sempre o espírito o melhor. Às vezes se equivoca nessa busca do melhor, às vezes utiliza-se de meios os quais, naquele momento, no seu nível de consciência, ele acha que seja o mais adequado, sim. E aí por conta exatamente da condição moral em que às vezes nos encontramos, mas sempre visando o melhor. A princípio, essa busca um pouco egoísta, depois ela começa a se aprimorar, até que nosso espírito venha buscar o melhor no sentido altruísta, no pensamento ao outro, né? Voltado a uma condição também de você suprir as necessidades do outro. Mas isso é um processo, como o próprio Kardec colocou, a natureza não dá saltos. Mas para ver a sociedade humana, desde o seu primórdio, né, desde o primitivismo até hoje, houve um avanço muito grande. E esse avanço muito grande por conta disso, pela busca do melhor, pelo desenvolvimento da inteligência, pela ferramenta da inteligência sendo utilizada, trazendo o progresso. Né? O progresso que é uma lei natural, é uma lei divina. Assim como o trabalho. E quando falamos aqui em trabalho, o trabalho não no sentido de emprego, mas o trabalho no sentido de labor, de atividade para você buscar algo. Trabalho também, lei divina, lei natural. Então nós temos que entender, né, que o trabalho, o progresso, que são leis naturais, são oportunidades do espírito de se reformular, de se aprimorar, de lapidar, né, a sua inteligência e, consequentemente, lapidar o seu moral. No Livro dos Espíritos, na questão 719, Kardec ele faz o seguinte levantamento, questiona a espiritualidade com relação a exatamente isso, essa busca, né, do melhor, do bem-estar. Kardec pergunta: merece censura o homem por procurar o bem-estar? Então Kardec quer saber se é censurável ao homem a busca pelo melhor no sentido material mesmo, no sentido de ter, né, acesso a questões materiais. Responde a espiritualidade: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Então, quer dizer, é natural esse desejo, e a única coisa que Deus repreende é o abuso nessa busca, por ser contrário à conservação, né? A lei de conservação, que também é uma lei natural. Nós precisamos de coisas para nos conservarmos. O abuso na busca dessa conservação, isso é repreendido por Deus. Continua a espiritualidade. Ele, Deus, não considera crime a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, e não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Então, né, ele não considera crime essa busca do bem-estar, Deus, a não ser que aqui isso não seja conseguido você prejudicando o outro. E isso não venha trazer um prejuízo no seu aspecto físico, né, da sua integridade física e no aspecto da sua integridade moral. Então nós temos que entender isso. Não é proibido a nós, né, a busca pelo melhor. A questão está exatamente como vamos fazer essa busca e o que vamos buscar. Lembrando aqui as palavras de Paulo de Tarso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Temos essa sensibilidade de entender aquilo que nos é lícito, mas aquilo que também nos convém, ou não convém a fazer. Essa questão do convém e não convém a fazer está bem relacionada a essa questão das forças morais, né? Do que você vai buscar e quais os meios você vai se utilizar nessa busca. Então é interessante, né? Porque assim como o espírito busca sempre o melhor,
todo espírito busca a felicidade. Isso também é algo inerente ao espírito. Ninguém, nenhum espírito, ele quer sofrer. Mesmo os nossos irmãos ainda obstinados ao mal, sejam eles encarnados ou desencarnados, eles na realidade não querem sofrer. Eles praticam o mal muitas das vezes pela falta do conhecimento da prática do bem e como resposta, na maioria das vezes, ao seu nível de consciência e ao meio no qual ele foi inserido. Ele, na realidade, ele reage perante a sociedade dentro daquilo que ele foi criado como sendo o correto, o sensato, o aceitável. Então, é muito interessante isso, porque mesmo nesse aspecto, mesmo esse espírito obstinado no mal, seja ele encarnado ou também o desencarnado, ele de alguma forma busca a sua felicidade. Uma felicidade ainda equivocada, talvez deturpada, sim. Mas também nós nos equivocamos e deturpamos essa busca pela felicidade. Então não nos torna diferentes dele. Se não praticamos o mal de uma forma exacerbada. Mas buscamos a felicidade. Nos equivocamos às vezes. Assim também são eles. Buscam também a sua felicidade e se equivocam nessa busca. Então é interessante, né, que mesmo quando nas eventuais erros na busca pela felicidade, Deus entende isso. A providência divina entende as nossas limitações. Proíbe determinadas coisas, mas essa proibição ela está intimamente ligada à nossa consciência. E se nossa consciência ainda não é aprimorada, reformulada ao nível X, obviamente vamos nos equivocar. E o equívoco vai ser proporcional ao desequilíbrio, se assim podemos dizer, do nosso nível de consciência. Então, o que nós temos que entender é que o processo reencarnatório é um processo de tentativa e erro para todos nós. E Deus compreende principalmente os nossos erros. Quando Jesus ele traz a visão de Deus como sendo a providência divina, o que é isso, né? A providência é aquele que providencia o que nos é necessário e nos provê de oportunidades na busca do melhor. Então Deus ele providencia oportunidades e nos provê de oportunidades na busca do melhor. Cabe a nós ter, né, como foi citado aqui na prece de princípio, o discernimento disso, buscar entender isso. Então tem a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 9 a 11, que eu acho muito bonita e que mostra muito bem isso, mostra no sentido de Deus como esse Pai. Jesus foi o primeiro a trazer a figura do Criador, a figura de Deus, como Pai. E o Pai que sempre busca auxiliar a sua criação, os seus filhos, da melhor forma possível. Então diz Jesus, né? Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede um pão? Ora, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que vos pedirem? Então é exatamente isso, né? Deus está sempre providenciando aquilo que necessitamos. A questão está exatamente o quanto vamos saber aproveitar isso, o quanto nós vamos saber, né, utilizar dessa ferramenta, utilizarmos dessa providência divina. Porque é interessante que às vezes nós rogamos a Deus, a Jesus, a espiritualidade, determinadas coisas, aquilo não vem da forma que imaginamos no primeiro momento, vem de uma forma quase subliminar e não percebemos, né? Não nos damos a oportunidade de entender a chance que estamos tendo. É interessante que às vezes nós solicitamos um emprego melhor ou solicitamos uma melhora no emprego que tenhamos. E aí às vezes a oportunidade vem, um curso de capacitação, né? Uma reciclagem profissional, e nós deixamos passar. Achamos que não tem necessidade, achamos que não faz sentido.
criticamos às vezes o nosso colega de trabalho, ah lá, vai fazer o curso, quer puxar saco lá do chefe, do supervisor, por isso que ele está fazendo o curso. Não percebemos que aquela pessoa, aquele espírito, está agarrando essa oportunidade. Ele quer melhorar, ele está buscando o seu melhor. E nós criticamos ele. A oportunidade foi dada a todos. Nós talvez tenhamos sido convidados também e deixamos passar. Muitas das vezes nós solicitamos a melhora material, a material mesmo da nossa vida. Na limitação moral que ainda temos, solicitamos as melhores materiais. Estamos no mundo material, solicitamos às vezes isso. É proibido esse pedido? Às vezes a gente pode até exagerar no pedido, mas entendemos, né, que precisamos das questões materiais para viver no mundo material. E aí solicitamos uma melhora no aspecto material. Mas será que nós sabemos lidar com isso? Será que nós não estamos gastando demais? Não é no sentido de você economizar. Existe uma diferença entre economizar e você cobiçar com usura as coisas. Economizar é você ser previdente, é você ser precavido. A usura, não, aí é você se apegar de uma forma exacerbada ao excesso muitas das vezes. Porque isso é outra coisa, às vezes não compartilhamos aquilo que temos. Sem imaginar, né, e isso consta inclusive do Livro dos Espíritos, né, o necessário e o supérfluo, não entendemos às vezes que aquilo que nos é o supérfluo é o necessário ao outro. Não entendemos às vezes que aquilo que nós podemos abrir mão é o essencial na vida do outro. Então às vezes nós solicitamos uma melhora no aspecto material, mas será que nós sabemos partilhar com o outro o excesso? Será que nós sabemos dividir? Solicitamos às vezes a nossa felicidade, né, nos relacionamentos afetivos, familiares, parentais, profissionais. Mas será que nós sabemos retribuir isso? Será que nós sabemos exercitar o saber falar, o saber ouvir? Será que somos cordiais? Será que somos educados? Muitas das vezes nós somos grosseiros, intransigentes, pedantes. E aí o que acontece? A outra pessoa, aquele outro espírito, vai retribuir essa nossa vibração, essa atitude da mesma forma. E pensamos às vezes que o problema é o outro, sem entender que às vezes o problema é nosso. Da reformulação da nossa conduta. Solicitamos às vezes, né, o amparo da espiritualidade para que as pessoas sejam caridosas conosco, mas somos nós caridosos? Sabemos olhar o outro de uma forma caridosa? Não percebemos às vezes que o outro tem necessidades assim como nós, ou talvez maiores, e queremos suprir as nossas carências, sejam elas muitas das vezes afetivas, sem entender que o outro tem também a sua carência afetiva? Achamos que é frescura? Então é algo que nós temos que parar para pensar. Perdão. Nós solicitamos às vezes, né, o amparo da espiritualidade. Nós solicitamos muitas das vezes a orientação, mas será que nós temos a percepção de ver esse amparo? Será que nós estamos sensíveis para perceber a intervenção da espiritualidade a nos auxiliar? Eu vou ler uma frase aqui que essa frase me foi soprada, né, quando eu estava até montando esse estudo, dizendo que nós buscamos o céu com a nossa mente e o nosso coração presos à terra. E é interessante, né? Nós buscamos o céu, nós buscamos o transcendental, mas ainda com o coração e mente presos à terra, não percebendo que existem coisas maiores. E eu vou citar aqui, né, uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 32 a 34, que inclusive está escrito lá na frente do Zico Horta, né, onde tem lá a imagem do Zico Horta, onde tem a tela de projeção lá em cima, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que
que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal, disse Jesus. Então é isso, né? Quando Jesus fala, né, de buscarmos primeiro o reino do céu, e hoje entendemos que esse reino do céu é o nosso aprimoramento moral, é essa que deve ser a nossa primeira busca. André, então, mas você falou que nós podemos buscar as coisas materiais. Sim, mas essa busca pelo material, pelo necessário, por aquilo muitas das vezes, né, que nos traz um bem-estar no sentido material, ela não pode ser a principal busca de nossa vida. Não pode ser. Eu nunca mais me esqueci uma frase que a minha irmã tinha escrito no caderno dela, ainda estudante ainda, né, no Colégio Pedro II, e eu nunca mais me esqueci dessa frase, que ela escreveu essa frase na capa do caderno dela. Estava triste porque não tinha um par de sapatos novos. Encontrei um homem feliz que não tinha os pés. Então é uma frase que pode parecer até piegas para alguns, mas digna de pararmos para pensar nela. Porque na verdade, muitas das vezes estamos tristes porque não temos um par de sapato novo. E abrimos o armário, temos 30, 40. E encontramos às vezes as pessoas, e faço aqui, né, vamos estender um pouco mais isso, as pessoas que não têm as próprias pernas e que vivem de uma forma alegre, que vivem de uma forma plena. Ter a vida em plenitude não quer dizer que você tem o necessário no aspecto material. Ter a vida em plenitude é você entender as oportunidades que Deus nos concede. Então é isso, quando Jesus fala, né, de que nós vamos buscar e vamos achar, ele é incisivo nisso, né, buscar e achareis, mas o que estamos buscando? Qual o nosso objetivo na vida? Que busca é essa que estamos fazendo? Porque outra coisa muito interessante, e eu vou ler aqui, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem também do Evangelho de Mateus, que está no Evangelho, no livro, nesse capítulo que nós estamos lendo, ele é dividido nos seguintes temas: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, observai os pássaros do céu, e não vos afadigueis pela posse do outro. Exatamente nesse pedaço, né, do não observar os pássaros no céu, tem duas passagens aqui que nós muito conhecemos e que eu vou ler agora. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, entre os versículos 19 a 21 e 25 a 34. Diz Jesus: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então é muito interessante quando Jesus coloca isso, né? De não nos afadigarmos, e aí tesouros, a gente pode pensar exatamente nessas questões materiais, não nos afadigarmos exclusivamente com as questões materiais. Buscarmos juntar os nossos tesouros no céu. E que são esses tesouros no céu? São as nossas virtudes, as nossas mudanças, as nossas reformulações, a mudança do nosso espírito. Entendendo que o Pai, como providência divina, está sempre nos auxiliando e buscando saciar as nossas necessidades. Se acreditássemos que, e aqui eu vamos fazer uma ressalva aqui, temos que ter um controle sobre as questões ambientais? Sim, porque é a questão da preservação do nosso planeta. Mas se acreditássemos que existia talvez um caos extremo, a ponto de o homem não ter nem sequer comida, Jesus não seria a figura que é, extremamente amorosa. Temos que entender que se faz necessário o equilíbrio de conduta, de você pensar no outro. Mas se acreditássemos que Jesus deixaria isso, como se diz no popular, a Deus dará,
seria nós não acreditarmos na extrema sabedoria, na extrema grandiosidade moral e espiritual de Jesus. Temos que fazer a nossa parte? Sim. Mas tendo a certeza do amparo do Mestre amado. Estamos passando por um momento no planeta de grande abalo. Muito mais um abalo psicológico do que um abalo de saúde. Existe o abalo de saúde? Sim. Mas existe um abalo psicológico muito grande. E se acreditássemos que nesse momento de abalo, nesse momento de uma expiação, de uma prova muito dura pelo qual estamos passando, se acreditássemos que Jesus está de braços cruzados, vendo tudo isso sem nada a fazer, era menosprezar a grandiosidade desse Espírito e menosprezar principalmente a sua posição de governador do planeta. Temos que entender a necessidade daquilo que estamos passando e buscar ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e tirar disso o melhor. Mas na certeza, como diz Divaldo, que na grande nau que é o nosso planeta, o navegador Jesus está de mãos no leme, segurando firme e conduzindo da melhor forma, da forma que nos é necessária. E assim também é o Pai, para com todos no universo, no sentido de providência divina, sempre providenciando coisas que nos darão a oportunidade de, nos processos encarnatórios, reencarnatórios, desenvolver cada vez mais nossa inteligência, desenvolver cada vez mais o nosso moral, trazer a nós o progresso com o esforço do trabalho. Nós não temos noção, fazendo novamente, retornando aquilo que falamos no princípio da diferença entre trabalho e emprego, nós não temos noção da quantidade de pesquisadores que estão trabalhando na busca de uma solução para essa pandemia. E nesse trabalho incessante, desenvolvendo ainda mais sua inteligência, sua capacidade, o conhecimento humano. Isso vai gerar o quê? Um progresso. Para esses espíritos, para uma coletividade, para o planeta de uma forma geral. Então, entendendo que tudo aquilo que Deus nos providencia, foi o que citamos aqui na prece, tudo aquilo que Deus nos providencia é sempre ao nosso benefício. Sempre no sentido de nos auxiliar. E não desampara ninguém. Não desampara ninguém porque Jesus mesmo falou novamente ainda nesse trecho que eu estou lendo, de Mateus. Jesus fala o seguinte: observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada aguardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comemos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Então é aquilo que nós que Jesus está falando aqui. Deus sabe das nossas necessidades e busca nos auxiliar. Quando ele cita aqui os pagãos, o que eram os povos pagãos? Eram os povos que não acreditavam nesse Deus único e que recorriam aos deuses para saciar as suas necessidades, muitas das vezes materiais. Então Jesus mostra isso. Ele trazendo a ideia desse Deus único, dessa ideia monoteísta, ele mostra a nós que nós temos um Pai que nos providencia do melhor possível e que provê condições para que venhamos a suportar todas as dificuldades. Então a questão está exatamente no que buscarmos, o que vamos pedir, qual o nosso objetivo da vida. É aquele outro item que está dos não nos afadigueis pela posse do ouro.
É uma passagem também do Evangelho de Mateus em que os discípulos estavam extremamente inquietos, porque Jesus já tinha falado para eles que eles iam sair pelo mundo, né? E aí o mundo no sentido do mundo conhecido à época, para divulgar o Evangelho. Eles ficaram, né? Tá, vamos sair pelo mundo, mas e aí? Como é que nós vamos fazer? Como nós vamos lidar com as questões materiais? Né? Pedro era um homem casado, tinha família, tinha seus afazeres como pescador, e todos os outros também tinham seus afazeres. Então ia abrir mão disso tudo para divulgar o Evangelho. E aí Jesus fala para eles, né, também no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos de 9 a 15: não vos afadigueis por possuir ouro ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudi ao sair dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. Então, muitas das vezes, né, e aqui a gente pode pegar essa analogia da cidade, como trazendo às vezes a questão familiar. Quantas das vezes, e aí independente do segmento religioso, abrimos mão de determinados confortos? E aí Jesus fala, vai, não se preocupa com as questões materiais, tudo vai ser resolvido, tudo vai ser sanado. Numa instituição espírita, num bairro socialmente carente, temos então que entender, meus irmãos, que Deus está sempre nos propiciando condições de suprirmos as nossas necessidades, as nossas carências, sempre nos auxiliando para que venhamos a nos conduzir da melhor forma possível na nossa vida. A questão está exclusivamente na nossa observância disso. O quanto nós temos a capacidade de entender as leis divinas e vivenciá-las. O quanto nós estamos sintonizados com a espiritualidade que muitas das vezes nos intui, nos orienta de qual a melhor postura, o que devemos fazer, o que devemos priorizar em nossa vida. O que estamos realmente buscando, qual a busca que estamos fazendo. A busca exclusivamente das questões materiais ou a busca de algo maior, mesmo que necessitando das questões materiais? Entendendo que Deus está provendo o melhor em nossas vidas e providenciando o melhor para nós, mas sabendo utilizar dessa provisão, sabendo utilizar dessa providência. Então temos que entender isso. Eu vou ler aqui um texto do livro chamado Livro da Esperança. Ele foi psicografado por Chico Xavier e editado por Emmanuel. O título do capítulo é Auxílio do Alto. Deus auxilia sempre. Observa, porém, o edifício ainda mais singelo que se levanta no mundo. Todos os recursos utilizados procedem fundamentalmente da bondade infinita. A inteligência do arquiteto, a força do obreiro, o apoio no solo e os materiais empregados constituem dons da eterna sabedoria. Contudo, delineamentos da planta, elementos de alvenaria, metais diversos e agentes outros da construção não se expressaram e nem se arregimentaram no serviço a toque mágico. O lavrador roga bom tempo a Deus, mas não colhe sem plantar, embora Deus lhe enriqueça as tarefas com os favores do clima. As leis de Deus protegem a casa. No entanto, se o morador não a protege, as mesmas leis de Deus, com o tempo, transformam-na em ruína, até que apareça alguém com suficiente compreensão do próprio dever, que se proponha a reconstruí-la e habitá-la com respeito e segurança. Em toda parte, a natureza encarece o apoio divino, mas não deixa de recomendar, ainda que sem palavras, o impositivo do esforço humano.
a criação, pode ser comparada à imensa propriedade do Criador, que a usufrui com todas as criaturas, em condomínio perfeito no qual responsabilidades crescem com a extensão dos conhecimentos e dos bens obtidos. Não te digas dessa forma sem a obrigação de pensar, estudar, influenciar, programar, agir e fazer. Ajuda-te que o céu te ajudará, proclama a sabedoria. Isso no fundo equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Entretanto, nada conseguirão realizar por nós se não dermos de nós pelo menos o mínimo. Então, é muito interessante nós pararmos para pensar nisso, né? De que Deus está sempre providenciando tudo, mas cabe a nós fazer a nossa parte, cabe a nós nos esforçarmos. E aí, eu vou ler aqui, né, a título de encerrar, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, a colocação que Jesus faz, que nós já conhecemos, mas vamos parar para analisar ela. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bata a porta abrir-se-á. Muitas pessoas já conhecem essa passagem do Evangelho de Mateus, mas algo que passa despercebido, né? Que vem o texto do Emmanuel que nós lemos aqui corrobora essa passagem de Jesus, exatamente 3 palavras: pedi, buscai, batei. Pedi, buscai, batei. Então a iniciativa cabe a nós de pedir. A iniciativa cabe a nós da busca. A iniciativa cabe a nós de bater. A iniciativa cabe a nós. Então, dentro desse processo, né, quando Deus fala que nós vamos buscar e vamos achar, mas o que estamos buscando? O que estamos pedindo? Em que porta estamos batendo? A iniciativa cabe a nós. Nós é que temos que dar o passo. São os exemplos que Emmanuel dá aqui, né, muito esclarecedores nessa página dele, ditada por ele. Você tem um belo prédio. Tudo ali emana da bondade divina. A inteligência do arquiteto, né, a força do trabalhador, tudo. Mas ali também tem a ação da pessoa, o trabalho do arquiteto, o trabalho do pedreiro. E assim é em tudo na vida. Deus está sempre nos providenciando. Mas nós estamos fazendo a nossa parte? Nós estamos, né, como se diz no popular, correndo atrás? Ou esperando cair do céu em nosso colo? Então, muitas das vezes as pessoas pensam assim: eu estou pedindo determinada coisa e Deus não dá. Tem uma outra página espírita que, se não me engano, é de Emmanuel também, no livro Fonte Viva, não me recordo agora, né? Falando isso: eu peço saúde e vem a doença. Eu peço que não existam problemas e aparece cada vez mais. E aí parece que Deus está querendo castigar a gente. Não. Deus está nos dando oportunidades. Nós estamos pedindo coisas e talvez aparentemente venha aquilo que não é o que estamos pedindo. É porque nós talvez não estamos sabendo pedir. Nós não estamos sabendo o que pedir. Eu estava assistindo um filme muito interessante, né? Uma história inclusive real, né? De um menino que caiu no lago e não me recordo agora o nome do filme, mas é um filme recente. O menino caiu no lago e foi considerado praticamente morto. E acredita-se que um milagre tenha salvado ele. É muito interessante nós pararmos para pensar na oração que a mãe faz já quase no final do filme, pedindo a Deus que faça aquilo que Ele quiser, que Ele achar melhor. Então, muitas das vezes isso, quando Jesus fala, né, que vamos pedir, que vamos buscar, que vamos bater e vamos ter retorno, cabe a nós a iniciativa, mas cabe a nós saber como estamos pedindo, como estamos buscando, aonde estamos batendo, qual o princípio primordial de nossa vida. Então, meus irmãos, eu acho que a grande oportunidade aqui é essa, é pararmos para pensar nisso, na chance que estamos tendo no dia a dia, no cotidiano,
Deus está provendo as nossas necessidades e providenciando o melhor para nós. Mas será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que nós estamos tendo a iniciativa de buscar, de pedir no lugar certo, da forma certa, aquilo que realmente é necessário? Então nós temos que parar para pensar nisso, tendo o entendimento que estamos tendo no processo encarnatório uma grande oportunidade de reformulação da nossa consciência, da nossa visão da vida. Esses momentos pelos quais a humanidade vem passando, esse processo dessa pandemia, é um grande momento de revisão. Eu já falei e vou tornar a citar aqui, Divaldo tem sido muito, fazendo várias colocações, procure no YouTube, vocês vão ver, Bezerra, psicofonando por Divaldo, vem falando muito isso. Existe a doença? Existe, mas existe algo por trás que nós temos que perceber. A grande oportunidade, o grande momento que estamos tendo de uma reformulação, de um revisionamento, a grande oportunidade que Deus está nos dando, providenciando um processo desse pandêmico, para que dentro desse processo nós venhamos a tirar algo de bom. O homem desenvolvendo a sua inteligência, entendendo a necessidade de uma higienização, os cientistas buscando meios, entendendo determinados cuidados. Isso é um processo de evolução, é um processo de reformulação, procurando controlar a alimentação, procurando perceber, que a ausência de determinadas coisas lhe possibilita a oportunidade de novas, do contato com a família, de uma leitura edificante, de ver algo edificante na televisão, de parar para pensar um pouco na própria existência. Então, Deus nos provê a todos os instantes. Qual a busca estamos fazendo? O que estamos querendo realmente achar? Essa é a proposta de Jesus, essa é a proposta que Kardec traz aqui nesse capítulo do Evangelho. Tenhamos a certeza, irmãos, que não estamos sozinhos. Tenhamos a certeza que um Pai maior, amantíssimo, vela por nós. Que Jesus, esse Mestre amado, está controlando toda a situação. Mas nós, o que estamos fazendo da nossa parte? O que estamos dando de nós em contribuição a isso tudo? E aquilo que estaremos dando vai ser o retorno que vamos ter. Então possamos dar o melhor de nós. Possamos entender que estamos tendo a oportunidade, por meio da providência divina, de buscar novos meios, novas mudanças, novas visões da vida e da existência. Muito obrigado pela oportunidade que vocês nos dão. Muita paz a todos.